Olá, tudo em paz? Questão agrária no Brasil. Questão agrária no Brasil é latifúndio, reforma agrária, as relações de trabalho no campo. E bom que se diga que quando se fala de questão agrária no Brasil, a gente fala do processo de colonização das Seis Marias, que eram propriedades doadas pelo governo português lá no período da colonização, e que essas Seis Marias, essa concentração deformada de terra, gerou o que hoje nós conhecemos como latifúndio. Qual é o mal do latifúndio? Dentre os inúmeros, eu queria citar aqui dois. O primeiro é que a terra, na maioria das vezes, que se constitui latifúndio, ela é improdutiva, ela deixa de cumprir a sua função social. Segundo é que ele gera desemprego. O latifúndio ele não emprega, ele não movimenta economicamente a economia do meio rural. E é bom que se diga que o Brasil tem uma das estruturas fundiárias mais concentradas do mundo. 10% dos grandes proprietários de terra no nosso país detêm quase a metade de todas as terras agricultáveis, né, do Brasil. Isso é muito ruim porque repercute diretamente na produção agrícola de comida e repercute também na própria configuração do uso do espaço rural e urbano. Eu diria que repercute, por exemplo, no crescimento exagerado, exponencial, acelerado das periferias das grandes cidades. Hoje nós temos milhares de favelas no Brasil, né, que o IBGE usa outro nome, que são chamados de aglomerados subnormais, e essas áreas periféricas elas têm todos os problemas possíveis sociais, né, socioeconômicos, desde o desemprego, passando pelos impactos ambientais, impactos de natureza social, como a violência, enfim, a favela ela é muito presente esses problemas, justamente por conta da ausência do Estado, que ele se ausentou desde o início, desde o processo de configuração inicial. Outro aspecto importante é que o campo brasileiro ele foi carregado com muito sangue, banhado por muito sangue, melhor dizendo. Por quê? Porque os atores sociais que configuram o espaço agrário brasileiro, ele, de um lado, está o Estado, que não faz a intermediação devida no processo de reforma agrária, do outro, estão outros agentes que não querem que essa estrutura fundiária passe por modificações, que é os grandes fazendeiros, o chamado agronegócio, os poceiros, alguns poceiros, grileiros, né, que se apropriam de maneira ilegal das terras agrícolas. Então existe uma barreira muito forte e às vezes até por conta da omissão do Estado, uma barreira muito forte para que a reforma agrária não aconteça. E aí vem o embate, e aí vem a luta, por exemplo, dos movimentos sociais, como é o caso do MST, que foi um movimento que surgiu na década de 80, mas que tem todo um apelo histórico anterior, né? Na década de 60 as ligas camponesas dão assim uma cutucada inicial, né, nessa questão agrária, até por conta também de uma legislação de terras que vai passar assim, vai por panos quentes, né, nessa reivindicação, que é o Estatuto da Terra de 1964, criado na época da ditadura militar. Então a década de 80, mas principalmente a década de 90, vão ser períodos assim muito conturbados, né, de muito derramamento de sangue, né? Cita-se, por exemplo, o massacre de Eldorado dos Carajás no Pará e o massacre de Colombiara em Rondônia. O outro aspecto importante sobre a configuração do campo brasileiro é que, se a reforma agrária ainda não aconteceu no nosso país, alguém reivindica esse processo, alguém reivindica a execução dessa política pública. E é nessa perspectiva que vai surgir, na década de 80, o chamado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nasce lá no centro-sul do país, se eu não me engano, no Paraná, e a bandeira é refazer essa estrutura fundiária do país.
que seria isso? Redistribuir terras, executar de fato e de direito a reforma agrária. Mas anterior ao surgimento do MST, que é o maior movimento social que nós temos ainda no nosso país hoje, na década de 60 surgiram as ligas camponesas aqui no Nordeste. E essas ligas camponesas, de certo modo, funcionaram como um apelo inicial à questão, a um grito dos trabalhadores rurais para a necessidade da reforma agrária. É bom que se diga que há uma luta travada muito forte entre os proprietários rurais, o próprio Estado, poceiros, grileiros, uma série de atores sociais no campo. Essa luta é muito intensa e que os trabalhadores rurais sem terra, através do MST, batem de frente. E aí o derramamento de sangue é muito presente na realidade campesina brasileira. O Brasil é um dos países que já viveu muitas mortes e ainda vive muitas mortes por disputa de terra. O Estado inoperante, ele não faz o intermédio, não faz a intermediação do processo como deveria, de maneira justa, e os grandes proprietários querem manter o chamado status quo, não querem que a reforma seja feita. No aspecto econômico, vale salientar que o agronegócio ganhou muito espaço territorial e espaço econômico em termos de fomento, de financiamento do Estado. Hoje nós somos líderes na produção agrícola de grãos, na área da agropecuária, por exemplo. Nós somos o maior rebanho bovino do mundo. Nós somos líderes, estamos aí na liderança na produção e exportação de soja, açúcar, café e tantos outros commodities, como é assim chamados produtos agrícolas para exportação. E hoje o peso maior na nossa balança comercial são esses produtos. Mas mesmo nós nos configurando com esse papel importante, protagonista no cenário econômico mundial, em termos de produção agrícola, é bom que se diga que a comida que chega na nossa mesa é oriunda da chamada agricultura familiar, da pequena propriedade. Daí a importância da reforma agrária, porque mesmo o nosso país não protagonizando a reforma agrária, a pequena propriedade ainda tem uma parcela importantíssima na empregabilidade e na produção de alimentos.